Vamos mergulhar nisso? Muita gente já ouviu falar que a computação quântica vai mudar o mundo por causa de um superpoder, o tal do paralelismo massivo. Mas será que a história é tão simples assim? Hoje, a gente vai desvendar o verdadeiro truque por trás de um dos algoritmos quânticos mais famosos que existem. Esse é o resumo que a gente sempre vê por aí, né? A ideia de que um computador quântico consegue testar todas as respostas para um problema de uma vez só. Parece mágica, não parece? É como conseguir olhar o palheiro inteiro de uma vez para achar aquela agulha. Então, essa ideia de paralelismo total, apesar de ser bem legal, acaba levando a uns belos mal-entendidos. Faz a computação quântica parecer quase onipotente, sabe? Como se pudesse resolver qualquer problema num piscar de olhos. E isso, como a gente vai ver, simplesmente não é verdade. Para a gente testar nossa intuição, vamos focar num problema clássico, a busca não estruturada. Imaginem uma lista gigante com N itens e uma função. Só um item dessa lista, a nossa chave secreta, faz essa função retornar verdadeiro. A pergunta é, como é que a gente acha essa chave? Bom, num computador clássico, não tem muito segredo. É testar um por um. Na média, vai levar mais ou menos N sobre 2 tentativas. Em ciência da computação, a gente diz que o tempo de execução é da ordem de N, ou O de N. Basicamente, se a lista dobra de tamanho, o tempo para achar a resposta também dobra. A grande questão é, e o computador quântico? Como ele se sai nessa? Vamos fazer um pequeno teste. Com base naquela ideia de processamento paralelo, qual seria a intuição natural? Seria um tempo constante, O de 1, achando a resposta em um passo só? Ou quem sabe um ganho absurdo, tipo O de log de N? Ou seria outra coisa? Agora, olha que interessante. Quando essa pergunta é feita para estudantes e para o público em geral, a resposta mais comum é 1 de 1, tempo constante. Isso vem direto daquele mito do paralelismo. Pô, se dá para checar tudo de uma vez, deveria dar para achar a resposta de uma vez, certo? Faz sentido, mas não é bem assim. E aqui vem a grande surpresa. A resposta certa, descoberta por Lev Grover, é raiz quadrada de n. É o que a gente chama de aceleração quadrática. É impressionante, mas não é infinita. Pensa assim, para buscar em 1 milhão de itens, um computador clássico levaria, em média, umas 500 mil tentativas. Um quântico levaria cerca de 1.000. É muito mais rápido, claro, mas está longe de ser instantâneo. Tá, então a pergunta que fica é, de onde é que vem essa aceleração de raiz quadrada? Para entender isso, a gente precisa deixar de lado essa analogia do paralelismo e adotar um modelo mental diferente, um que é mais preciso, um modelo baseado em geometria e vetores. Em vez de pensar em bits, vamos pensar no estado de um computador quântico como se fosse um vetor enorme, uma lista de números que a gente chama de amplitudes. Cada amplitude corresponde a um resultado possível. A parte legal é que a probabilidade de a gente obter um resultado é o quadrado da amplitude dele. E o ponto crucial? Essas amplitudes podem ser negativas. Para simplificar, vamos pensar num único qubit. Dá para visualizar ele como uma setinha num círculo. Se ela aponta totalmente para a horizontal, a chance de medir 0 é 100%. Se aponta para a vertical, a chance de medir 1 é 100%. E se tiver na diagonal? 50% de chance para cada um. O estado é a direção dessa seta, desse vetor. E aqui está a grande mudança de perspectiva. Algoritmos quânticos não rodam uma função em todos os valores ao mesmo tempo. O que eles fazem é aplicar operações que chamamos de portas quânticas, que funcionam como rotações e reflexões nesse vetor de estado. O objetivo do jogo é girar esse vetor para que ele aponte na direção da resposta certa. Agora vamos ao coração do algoritmo de Grover e ver como ele usa essa ideia de um jeito genial. No fundo, ele é um truque geométrico muito elegante. Para a gente conseguir visualizar, vamos simplificar tudo. Imaginem um plano 2D. O eixo Y representa a direção da nossa resposta, a tal da chave secreta. Já o eixo X representa uma mistura de todos os outros estados, os errados. O algoritmo começa com o nosso vetor de estado, num ponto de equilíbrio, com só uma pequena inclinaçãozinha na direção da resposta certa. O algoritmo de Grover é basicamente um loop de 2 passos que se repete. Primeiro, ele usa a função para marcar a resposta certa. Como? Invertendo o sinal da amplitude dela. No nosso plano, inverter a altura de um ponto, o componente no eixo Y, é a mesma coisa que espelhar ele através do eixo X. Logo depois, uma segunda operação reflete o vetor de novo, mas dessa vez em torno da linha de partida, que é a média de todos os estados. E aqui está a grande sacada. Fazer essas duas reflexões, uma depois da outra, tem um efeito final muito específico,
uma pequena rotação do vetor de estado. E essa rotação o empurra um pouquinho mais para perto do eixo Y, que é a nossa resposta. A cada repetição desse ciclo, o vetor vai chegando mais e mais perto da solução. Ok, então o algoritmo é uma série de pequenas rotações. Mas como é que isso leva a gente para aquele tempo de execução de raiz quadrada de n? Acontece que o ângulo de cada uma dessas pequenas rotações não é aleatório. Ele é bem pequeno, aproximadamente 1 dividido pela raiz quadrada de n, sendo n o número total de itens. Ou seja, quanto maior a lista de busca, menor o passinho que a rotação dá a cada vez. Para a gente conseguir mover o vetor lá do estado inicial até o eixo da resposta, o que dá uma rotação de quase 90 graus, ou π sobre 2 radianos, a gente precisa de um número de passos que é proporcional à raiz quadrada de n. É por isso que o tempo de execução é O de raiz de n. A velocidade vem toda da matemática, da geometria do problema. Então, que tal uma analogia bem melhor? Pensem na busca clássica como andar pelas arestas de um cubo para chegar no canto oposto. Seria preciso percorrer n arestas. A busca quântica, por outro lado, permite pegar um atalho pela diagonal do cubo. A distância é menor, raiz de n. A aceleração toda vem dessa capacidade de se mover nesse espaço de possibilidades de um jeito que um computador clássico simplesmente não consegue. E para fechar, uma reflexão provocadora do pesquisador Scott Aronson. Imaginem um algoritmo rodando para quebrar uma chave de criptografia super importante. Inimigos estão batendo na porta. O algoritmo já rodou o suficiente para dar uns 30% de chance de sucesso. Se a gente medir agora e der errado, o processo todo tem que começar do zero. O que fazer? Medir agora com uma chance menor ou arriscar e esperar mais um pouco para aumentar a probabilidade. Essa é a tensão que só existe nesse mundo probabilístico da computação quântica.